Aleluia. Lucas capítulo 15, amém, meus irmãos? Nos encontra nesse capítulo algumas parábolas que Jesus narrou, né? Jesus me chamou a atenção, essa parábola do filho pródigo, já trazer hoje para a igreja, em nome de Jesus Cristo, amém? Nesse capítulo 15 aqui, nos fala que Jesus estava assentado, né, com alguns publicanos e pecadores, né? E ali apareceu alguns fariseus e escribas e começaram a murmurar, né? Porque Jesus estava ali junto daquelas pessoas, né? Daquelas pessoas que eram de má fé, pessoas erradas. E Jesus, aproveitando aquela situação, foi falar com aqueles fariseus, né? E aqueles escribas que estavam murmurando contra ele. E narrou essas parábolas, né? Ele narrou aqui a parábola da ovelha, né? Das 100 ovelhas. E ele ensinou, né? Ele fez essa pergunta a eles: qual homem, perdendo dentre vós uma ovelha, não vai atrás dela, não vai à sua procura, né? Ele fez essa pergunta porque ele falou aqui que é melhor a festa nos céus quando uma ovelha perdida é encontrada do que 99 que já está achado. A festa nos céus, né? Então, ele me chamou a atenção nessa parábola do filho pródigo, que nos ensina bastante. Então, eu convido aqui aos meus irmãos me acompanhar no capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém? Vou iniciar a leitura. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual a mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando-o em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faza-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-o, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, meus irmãos? O irmão pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, essa palavra nos ensina bastante, né? Aqui a Bíblia nos relata, na narração de Jesus, que havia um filho, né? Havia um fazendeiro, como explica a Bíblia, e esse fazendeiro tinha 2 filhos. Só que um deles, o mais novo, ele estava com a sua mente voltada para fora, né? Ele tinha tudo na sua casa, ele tinha o seu pai ali que poderia contar com ele em todo momento, ele tinha a sua cama para deitar, ele tinha a sua alimentação,
ele tinha o seu trabalho, ajudava o seu pai ali nos afazeres da fazenda, mas ele estava com a mente voltada para fora, voltada para o mundo, né? Achando ele que o mundo seria melhor, achando ele que ia encontrar felicidade, né, lá fora, achando ele que as regras do seu pai ali estavam muito duras e ele queria sair daquele lugar e viver a sua vida, né? E nós vemos aqui que no versículo 13, que ele se afastou do pai, ele recebeu tudo o que ele queria, né? Aqui ele quebrou um dos princípios, né? Porque ele já tinha direito, ele era herdeiro, mas ele quebrou o princípio pedindo para antecipar essa herança, né? Ele pediu ao seu pai e o pai, com compaixão, cedeu a ele, né? É como às vezes acontece, Deus permite que a gente passe por situações para que a gente venha reconhecer no final que nós erramos. E o pai assim fez, deu a ele o que ele queria, né? Ele cobrou o que tinha direito, mas fora do tempo, porque tudo é no tempo do Senhor. A gente tem que esperar com paciência. Quando tiver na hora certa, Deus vai mandar, né? Às vezes a gente não está em condições de receber ainda, mas queremos tanto. Mas a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ser moldado, a gente tem que esperar, não é verdade? Então ele quebrou esse princípio, pediu o que ele tinha de direito antes do tempo, porque ele sempre poderia ter esse tempo depois que o pai viesse a falecer, não é? Mas ele pediu antes, e assim o pai fez. O pai deu o que ele queria. E ali aquele jovem, aquele moço, começou a viver por sentimento do seu coração. Ele começou a fazer coisas que vinham na sua mente, coisas no seu coração, as coisas que ele não foi o que ele aprendeu, que foi ensinado. Ele começou a andar no mundo, né? A Bíblia nos relata aqui que ele, há poucos dias depois, o filho, ele vai, junta tudo que tinha, sua herança, algumas coisas, e parte para distante do pai. E ali ele começa a viver uma vida, como ele fala aqui, uma vida dissoluta, uma vida desorganizada, uma vida que não tem nenhuma expectativa. Começa a gastar tudo que tinha, começa a pecar, a fazer as coisas erradas, achando que ali estava a sua felicidade, achando que ali era o melhor para ele, né? E assim ele começa a fazer amizades, né? É um momento quando ele estava bem, né? Tinha muitos amigos, os amigos o procuravam bastante, mas chega um certo ponto daquela decisão que ele tomou, né? Que houve as consequências. É uma coisa que devemos aprender aqui, que existem decisões, que há consequências e outras coisas e outras decisões que vai nos levar a ter, me fugir da memória agora uma palavra, foi? Não, tem decisões que vamos tomar que tem consequências e outras que nós vamos ter recompensa. Voltou agora, chegou agora. Então essa decisão dele ter procurado o mundo para ser, achando que ia haver alegria, lhe trouxe algumas consequências. Amém, meus irmãos? E assim, no momento que ele estava bem, ele estava repleto de amigos, estava tudo bem, estava com dinheiro, poderia farrar todos os dias, poderia fazer o que queria todos os dias, mas teve uma situação que ele se encontrou sem nada. A Bíblia aqui nos relata que ele começou a viver, né, dissolutamente, vivendo desregularmente, sem responsabilidade, e chegou tudo que tinha, ele perdeu, foi para o fim. E aí, cadê os amigos? Os amigos viraram as costas, não tinha mais nada, não é verdade? Aquela felicidade que ele achou que teria, acabou. Foi uma felicidade temporária, uma felicidade que durou pouco, não é verdade? Onde ele era feliz e não sabia que era na casa do Pai, onde não lhe faltava nada, onde tudo que ele queria ele tinha,
né? Mas ele achou que ali não era, ele ainda não era feliz naquele momento. E aí vieram as consequências, né? Vieram as consequências. No versículo 14 ao 16, eles não relatam, né? Deixa eu repetir aqui, do 14 ao 16, e havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Olha só, esse rapaz tinha tudo, era rico, e veio se tornar pobre, extrema pobreza essa que veio chegar a ser perdinte, não é verdade, meus irmãos? Essa foi a vida que ele tinha achado que seria bom para ele. A vida absoluta, longe do Pai. E um dos erros também que ele cometeu foi sair da presença do Pai. Se afastar da presença do Pai. Foi dali que começou a ele cair, a desandar. Não é? Então, assim, nós vimos aqui que algumas atitudes, algumas escolhas nos traz grandes consequências. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que entender o momento certo de fazer qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de decisão, pedindo orientação ao nosso Pai, pedindo a Ele, perguntando se é realmente dele que está vindo, né? Aquela decisão, né? Para que não venhamos cometer erro e esse erro trazer grandes consequências. Amém, meus irmãos? E a gente vê aqui que ele perdeu a sua dignidade, né? Ele já não tinha mais nada, não tinha o que comer, não tinha o que calçar, não tinha o que vestir. Perdeu tudo. Ele também perdeu tudo o que possuía e perdeu a presença do Pai, que era mais importante. Que o Pai dele, a hora que ele precisasse, o Pai estava ali. O Pai estava, ele podia contar com o Pai. Não é verdade? E ali a outra situação que faz a gente refletir muito, a necessidade que ele passou. Ele chegou a desejar comer com os porcos, e eu acho que ele até se alimentou daquela comida, porque estava com fome, né? E assim, às vezes situações acontecem, né, para a gente entender qual é o melhor lugar. Onde é o nosso melhor lugar? É na casa do Pai. Na casa do Pai não nos falta nada. O Pai cuida de nós. O Pai cuida da gente no nosso levantar até o nosso deitar. Ele tem tudo para nós. Glória a Deus. E esse é o melhor lugar. É na casa do Pai. Não é em outro lugar. Não é iludido com nada diferente. É na casa do Pai que é a melhor coisa. Amém. A sua própria palavra disse: buscar-me primeiramente as coisas do reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é na casa do Pai o nosso lugar. É na casa do Pai que temos felicidade. É na casa do Pai que temos segurança. É na casa do Pai que podemos ficar firmes e fortes e saber que temos tudo em nome de Jesus Cristo, e que tudo que é oferecido que não seja da casa do Senhor é tudo ilusão. É tudo ilusão, são coisas temporárias, são coisas que não vamos nos levar ao lugar nenhum. Amém, meus irmãos? Glorificado seja Deus. E aqui, quando ele se encontrou nessa situação, depois que perdeu tudo, depois que ele viu que estava no fim do poço, depois que ele procurou algo para comer e não tinha comida até para os porcos, mas não tinha comida para ele. Olha só, aí ele vê, ele reflete, ele cai em si e diz: meu Deus, até os empregados do meu pai, ele tem fartura de pães, tem fartura de comida. Até os empregados do meu pai tem muito mais do que isso que eu estou vivendo aqui. E eu acho que ele colocou a mão na consciência e disse: meu Deus, o que eu fiz da minha vida, né? E a partir desse momento, depois de ter caído, depois de ter sofrido grandes consequências, foi que ele começou a acordar, né? Ele acordou e refletiu e disse:
Eu até frisei essa palavra aqui no versículo 18, e ele falou assim: levantar-me-ei, né? E irei ter com meu pai. Ele acordou e viu que realmente era ali o lugar certo, o lugar que ele poderia, o lugar que ele não deveria nunca ter saído, né, meus irmãos? E assim ele começou também a achar, depois de ter feito tantas as coisas erradas, tantas escolhas erradas, ele achou que o pai não iria aceitá-lo novamente como filho. Então ele começou a ensaiar: o que eu direi para o meu pai, né? Aí ele falou aqui, ó, no 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. No 19 ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Então aqui, depois de tudo que ele fez, né, ele achou que o pai não iria aceitá-lo mais como filho. E ele achou, determinou que poderia voltar lá como seu empregado, mas não mais como filho. Mas o coração do pai é um coração bondoso. É um coração que não desampara o filho. Não é verdade? O pai está lá sempre nos esperando, com os braços abertos para nos abraçar, né? Basta a gente reconhecer e buscá-lo de todo o coração. Se errou, pedir perdão, reconhecer o erro e abraçar de volta ao pai, reconhecer e dizer: pai, estou aqui, me perdoa, me desculpa pelo erro, pela falha, pelo cair, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, naquele momento, por tudo que ele cometeu, ele sabia que cometeu algo errado. Ele achou que o pai não iria aceitá-lo, mas ele pensou que ele poderia aceitar ele pelo menos como servo, como seu empregado. E assim, quando ele despertou, ele começou a ir até o pai. Ele saiu de onde estava e começou a fazer o caminho de volta. O caminho de ida que ele fez, ele foi caindo, chegou no fim do poço. Mas ali naquele momento, Deus o despertou. Deus colocou na mente dele, na cabeça dele, tudo o que ele era e tudo o que ele estava pensando. Então ele colocou na balança: meu Deus, eu tinha tudo. O meu pai me dava tudo, eu podia contar com meu pai. Eu tinha minha cama para dormir. Eu tinha minha comida certinha. E hoje eu me encontro nessa situação. Eu me encontro aqui sem nada. Então eu vou para a casa do meu pai. E ali, depois que ele sai, quando ele começa a voltar, aí ele começa a subir novamente. Ele começa a sair do fundo do poço e vai de encontro com o seu pai. Naquele momento, a Bíblia nos relata aqui que ao se aproximar, né, no versículo 21, no versículo 20, vamos continuar aqui no 20. E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Foi isso que a gente estava falando aqui um pouco atrás, mas olha só que o pai passou para ele. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-o, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Então, nesse momento, o pai o aceitou de novo. O pai começou a limpar o filho. Ele viu que o seu filho estava sujo e pediu que depressa o servo trazesse vestes novas, que o servo trazesse sapatos novos, e trazesse o anel que representa a aliança do filho com o pai que foi rompida e naquele momento estava sendo recuperada. É desse jeito que Deus nos trata. Às vezes a gente estamos sujos, estamos com pecado, mas quando nós vamos ao encontro do Pai, Ele nos dá umas vestes novas. Ele nos limpa, Ele nos purifica. E foi assim que aconteceu conosco. A gente vivia no mundo do pecado, na lama, sujo. Mas nós se achegamos até o Pai e o Pai nos limpou.
o Pai nos restaurou, o Pai nos deu roupas novas, nos deu sapatos novos e nos reconciliou. A gente fez a aliança, até como é um louvor que os filhos de Abraão cantam, que a aliança que a gente fez não é como a aliança dos homens, é a aliança no altar, aquela aliança que não se quebra, em nome de Jesus Cristo. E é assim que o Pai nos trata. Ele nos limpa, nos purifica e nos faz herdeiro, príncipe, em nome de Jesus Cristo. E ali eles fizeram uma grande festa, né? Pois o pai, eu acho que estava esperando aquele filho voltar. Ele sabia que ele iria voltar. Eu acho que ele intercedeu, né? Ficou ali esperando. E quando ele viu aquele filho voltando, ele se alegrou. Ele reuniu os seus servos, trazer o melhor bezerro, o melhor, deixa eu ver se é bezerro que ele fala, trazer o melhor, isso mesmo, trazer o melhor, o bezerro cevado e mate, e vamos nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e viveu, pois esse meu filho estava perdido e foi achado. Então a festa nos céus, quando a gente realmente reconhece que tudo, nós somos de Deus e que Deus é tudo para nossas vidas. A festa no céu quando o pecador se arrepende e busca o Senhor de todo o coração, não é verdade? E isso é que Deus tem para nós. Deus tem a melhor para nós. Deus tem a melhor veste, o melhor alimento. Deus tem um banquete maravilhoso para nós. Nós não precisamos sair daí procurando comer comida de porcos. Nós temos o melhor. Deus tem uma mesa grande para nós, que nunca há de faltar nada, pois Ele cuida da gente. Deus está sempre cuidando, nos livrando de tudo. E Ele só quer isso, que a gente busque, que a gente faça a sua obra com amor, com carinho. Amém? Reconhecendo que Ele é o grande Deus e que nós somos totalmente dependentes dEle. Graças a Deus, meu Deus. E aqui, para encerrar o texto, tem a parte do outro filho, né? O outro filho mais velho, que sempre não abandonou o pai, né? A gente vamos continuar lendo aqui, a partir do 25. Estão acompanhando aí? Amém? A partir do versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E achando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as metrizes, mataste-lhe um bezerro cevado, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Amém, meu irmão? Então, assim, essa parte do outro filho, ele ficou irado um pouco, porque o seu pai fez aquela festa para receber o seu irmão que estava perdido e foi achado. Mas no final o pai disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, tu já tem como herança, né? A gente fez essa festa do teu irmão porque ele estava morto e viveu, ele estava perdido e foi achado. Amém, irmão? E assim, como eu tinha falado antes, Deus se alegra de um coração arrependido, um coração que sabe que errou. A festa no céu, quando um pecador se arrepende e vem para o caminho do Senhor. A festa nos céus, né? Daquelas pessoas que se arrependem e dizem: pai, eu errei, mas estou aqui para seguir junto contigo.
E essa passagem nos alerta e nos faz entender que é muito importante a nossa vida, o nosso chamado. Pois aí fora tem muita gente que está precisando ser resgatada, né? A gente olha, a gente que vive eu que vivo, trabalho na rua, eu vejo muitas coisas, muitas pessoas, e eu olho assim, esses precisam ser restaurados, eles precisam vestir vestes novas, eles precisam de Jesus. Pois, às vezes, hoje, como eu estava meditando nessa palavra, e vi muitos filhos pródigos por aí, e eles precisam se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Muitos deles eu acho que podem até ser desviados, mas precisa do caminho de Jesus. E esse é o nosso papel, é o papel do crente, é o papel do discípulo. O discípulo tem o papel de fazer discípulo. E esse é o nosso papel. É a obra do Senhor que tem que ser continuada, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por essa rica e gloriosa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Isso foi o que Deus colocou em meu coração e é o que eu trouxe para a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Agradeço. Amém. Convido a pastora, em nome de Jesus Cristo.